Senta aí dando glória a Deus, amém. Se hoje nós estamos aqui, se hoje nós podemos nos reunir aqui como igreja, só tem uma razão, só tem um motivo: é por causa da fidelidade, é por causa do amor do nosso Deus, amém. Glória a Deus por isso, aleluia. Quero convidar os irmãos, quero convidar toda a igreja a abrir comigo no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 26 ao versículo 34. Marcos capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 34. Se você já achou, diga glória a Deus, amém, aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos capítulo 4, versículo 26 a 34. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Versículo 29. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Oremos. Graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui para te adorar, podemos estar aqui para prestar culto ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa graça, obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu infinito amor. Nessa hora nós nos rendemos a ti, nos curvamos diante do Senhor, te damos total liberdade, Senhor, para que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Ministra a tua igreja, Senhor, para que possamos sair daqui cheios da tua graça, cheios do teu amor, da tua bondade, do teu poder. Nessa hora nós repreendemos toda e qualquer ministração contrária à palavra do Senhor sobre esse lugar, sobre a vida daqueles que nos acompanham através dessa live, sobre aqueles que irão depois assistir essa ministração. Senhor, no nome de Jesus, desde já nós repreendemos toda e qualquer retaliação, toda e qualquer ministração das trevas contra esta casa, contra cada lar representado aqui, contra cada família que nos assiste, em o nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Às vezes nós declaramos isso, mas nós não compreendemos a profundidade do que é isso. Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia. Significa dizer que nós podemos recorrer ao Senhor, que nós vamos sempre achar nele o quê? Misericórdia e graça.
E hoje nós estamos aqui nessa condição, na dependência do Senhor, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, por mais uma semana que se inicia, e por estarmos aqui juntos como igreja. Como é bom estar aqui como igreja. Como é importante estarmos aqui reunidos como igreja. Nós abrimos um portal aqui imenso para o mover de Deus, para o manifestar da graça de Deus sobre esse lugar, sobre as nossas casas, sobre a nossa cidade. Aleluia. Eu faço sempre questão de iniciar as ministrações dessa forma, dando graças ao Senhor, louvando ao Senhor pelo privilégio, Gosto muito de valorizar o quanto estamos sendo agraciados pelo Senhor, pelo fato de podermos nos reunir como igreja. E às vezes a gente não tem noção do que é isso. Muitos países por aí afora, isso não é possível. E nós podemos reunir como igreja do Senhor aqui, nós podemos cultuar ao nosso Deus livremente. Isso é graça de Deus, isso é maravilha de Deus, isso é misericórdia de Deus. Isso deve ser sempre motivo de extrema alegria. Eu vou à casa do Senhor, eu estou indo à casa de Deus, eu estou indo cultuar ao Senhor. Por isso que o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ir à casa do Senhor deve ser para nós um motivo de extrema alegria. Meu Deus, e eu me sinto dessa forma quando eu venho à casa do Senhor, assim como aqui o salmista diz: alegre em poder estar aqui com vocês, recebendo mais de Deus, mais da unção que desce através da comunhão, do ajuntamento do povo de Deus. Davi também disse no Salmo 133, de 1 a 3, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Tem uma bênção sendo derramada sobre esse lugar hoje. Tem uma bênção aqui. É por isso que nós devemos estar aqui com o nosso coração cheio de alegria. Nós estamos na casa do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o tema: o que estamos fazendo com a semente? O que estamos fazendo com a semente? E eu queria que você perguntasse para você mesmo nessa hora: o que eu estou fazendo com uma semente? O que eu estou fazendo com uma semente? Estávamos estudando esse texto em casa, em nossa reunião de quinta-feira, reunião do lar. Sempre fazemos isso, às quintas-feiras, começando a partir das 20 horas. E o Senhor nos levou a pensar sobre a semente que recebemos do Senhor, a semente que recebemos dEle. E vemos aqui nesse texto, lemos esse texto, estudamos sobre esse texto, falamos sobre esse texto na quinta-feira, e vemos aqui duas parábolas contadas por Jesus. E nessas duas parábolas, Jesus usa como exemplo o crescimento, o desenvolvimento de uma semente. E nos leva a uma reflexão sobre isso.
Na primeira parábola, ele vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente. Já na segunda parábola, ele vai dizer que o reino de Deus é como uma semente. Em específico, um grão de mostarda. Logo, em ambas parábolas, o sentido mais predominante está relacionado ao crescimento da semente. Podemos perceber que a semente está relacionada, às duas parábolas, exerce um poder de crescimento inevitável. Uma vez lançada sobre a terra, ela vai o quê? Produzir crescimento, seja no período da noite, seja no período do dia. Nós vemos isso aí, internamente, o que acontece com a semente na terra, ninguém vê, não é visível, a transformação que está acontecendo, aquela semente que é lançada na terra. Ainda assim a semente desenvolve à medida que surge o primeiro talo. Nos faz lembrar, nos faz pensar sobre o crescimento silencioso e contínuo do reino de Deus em nosso coração. Não precisamos ficar ansiosos ou angustiados. Muitas vezes não vemos ou até não compreendemos o processo de crescimento espiritual que a semente está produzindo dentro de nós. Contudo, ainda que não consigamos entender com os nossos olhos naturais, precisamos crer com os olhos da fé que o processo de crescimento espiritual se dá naturalmente a fim de podermos fazer parte dele. O Senhor lança a semente no nosso coração, para acima de tudo, fazermos parte dele. É chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Foi isso que foi dito quando Jesus estava por vir. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. A semente precisa apenas de condições adequadas para crescer. Não é assim que funciona? A semente de repente da terra, a semente depende da terra, como a terra depende da semente para crescer e produzir. A semente precisa da terra, a terra precisa da semente, e juntas elas produzem o quê? Vida. Vida. É ou não é? A semente vai gerar frutos. Frutos vão produzir mais sementes, e por conseguinte, uma multiplicação contínua, uma produção de vida sem parar, sem parar, sem parar. Jesus compara o reino de Deus a isso. Jesus compara o reino de Deus a um homem que visa exatamente isso. Mais do que isso, Jesus se faz como semente, lançada sobre a terra, para quê? Para gerar milhares e milhões de outras sementes, que após seus respectivos crescimentos, no tempo certo serão colhidos, recolhidos. Jesus evidencia, ressalta o enorme potencial do crescimento da semente. Ele faz isso quando ilustra a segunda parábola, agora especificando a semente do grão de mostarda. Novamente descreve o crescimento silencioso, mas com resultados surpreendentes.
A semente de mostarda é pequenina, não é? Porém, o que acontece? Com o tempo, ela cresce, 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 e se transforma em uma das maiores árvores do Oriente Próximo. Podemos entender que o reino de Deus crescerá de um início insignificante. Eram só 12 perturbadores. Tentaram calar os 12. Tentaram parar os 12. Mas não conseguiram. A semente é poderosa. Ninguém pode parar aquele que tem a semente. Ninguém. A semente tem um potencial de crescimento imenso. Não importa como começamos e sim como terminamos. Muitas vezes valorizamos mais os resultados, focamos mais nos resultados, quando deveríamos valorizar mais a semente. Às vezes somos uma pequena minoria de pessoas no nosso trabalho, na nossa família, em nossa cidade, no nosso ministério. Somos poucas pessoas vieram hoje. Poucas pessoas vieram ao grupo do Mais Um. Meu Deus. O nosso foco deve ser a semente e não no resultado. Uma hora o resultado vai dar, como tem dado, como temos visto a semente florescendo na vida de muitas pessoas. Muitas vezes nossa voz parece que está ecoando ao vento, ou que estamos semeando e não estamos vendo, nós não estamos vendo resultados significativos. Às vezes nós pensamos isso. A nossa expectativa, muitas vezes, é de uma colheita imediata. Mas o nosso Senhor nos adverte, nos alerta que não será assim. Será silencioso. Aos pouquinhos, ela vai desenvolver. Quando menos você espera, vai brotar o primeiro talo. Muitas vezes nós estamos semeando a palavra de Deus na vida de alguém, e a gente leva aquela palavra, leva a semente do Senhor, parece que não está dando nada, não está acontecendo nada. E eu preciso dizer para você que está aqui, você que está em casa, o Senhor não nos chamou para darmos resultados, e sim semear a semente, lançar a semente. O potencial não está no seu jeito de falar, na sua eloquência, na sua oratória, não. O potencial está na semente. Você está aí? E às vezes até nós queremos controlar o processo de crescimento e de desenvolvimento da semente. Hoje a tecnologia consegue reduzir ou até mesmo melhorar a qualidade do resultado das sementes quando são lançadas na terra. Hoje um agricultor consegue produzir incontavelmente mais vezes do que um agricultor há 100 anos atrás. Contudo, nenhuma tecnologia humana no mundo ou sabedoria humana poderá acelerar o processo de desenvolvimento da boa semente do reino de Deus dentro de nós. Precisamos trabalhar com fé, com confiança de que Deus irá cumprir a sua promessa. Precisamos deixar que a boa semente encontre uma terra sempre propícia ao crescimento espiritual que o Senhor deseja produzir dentro de nós. A capacidade, o potencial de crescimento não está em você, sim na semente. A semente que recebemos de Deus vai crescer no tempo certo, à medida que aceitamos o processo
Às vezes nós queremos entender com o nosso entendimento humano. Às vezes nós não aceitamos o processo de crescimento. O que está acontecendo está doendo. Deus quer fazer a semente dele crescer dentro de você cada vez mais, florescer, virar abrigo para outros. Você está aí? E precisamos continuar regando a semente com a terra, com as águas do Espírito, iluminar a terra com a palavra de Deus. A terra precisa da palavra de Deus para a semente frutificar. A semente vai crescer, sim. Vai servir para mim, vai servir para você, vai servir para muitas outras e outras e outras pessoas. No versículo 32, Jesus diz: no entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas com ramos tão grandes, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Ainda dá sombra, dá refrigério para outros, não é? E ainda dá frutos para outros. Mas é muitos frutos, é refrigério para muitos outros, para muitas outras pessoas. O que estamos fazendo com a semente? O que você está fazendo com a semente? Se a finalidade do crescimento dela é muito além do que podemos imaginar, o que você está fazendo com a semente? Pergunte isso para a pessoa que está ao seu lado. O que você está fazendo com uma semente, meu irmão? Hoje o Senhor quer chamar a nossa atenção para isso. Tem um crescimento potencial enorme. Só precisa lançar a semente. Só. E vai ser devagarzinho mesmo, irmão. Ó, de pouquinho em pouquinho mesmo, ó. É assim mesmo. Vai parecer insignificante, mas é assim mesmo. Quando crescer, você vai ver. Muitas vezes estamos presos a momentos difíceis, situações complicadas, ventos contrários, apertos financeiros e etc., uma enfermidade. Muitas vezes até relutando em continuar, muitas vezes pensando em parar de lançar a semente. Ei, Deus está falando hoje, nunca pare de lançar a semente. O potencial não está em você, está na semente. Nunca duvide desse potencial. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não pare de lançar a semente. Ainda que você não esteja vendo resultados. Na verdade, você não precisa ver resultados. Não. Não precisa. Jesus está comparando o reino dos céus, estou lembrando, o reino de Deus é isso. Jesus está comparando o reino dos céus a um grão, a semente do tamanho de um grão de mostarda. Ele usa esse exemplo do grão de mostarda, também relacionando a quê? A fé. Se tiveres a fé do tamanho de um grão, dirá esse monte. E a fé é incrível porque nós iniciamos de uma forma e a fé ela vai desenvolvendo, vai crescendo, crescendo. Essa semente quer crescer dentro de você.
Essa semente quer crescer na sua casa. Quer servir de abrigo para outros. Quer servir de alimento para outros. O que você está fazendo com ela? A terra precisa se alimentar para que a semente cresça. A água é o Espírito. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A luz é a palavra. Tua palavra é luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos. A palavra de Deus precisa ser luz para essa terra aí do seu coração. A boa semente é a palavra de Deus, que ganhou forma de corpo humano, habitou entre nós, padeceu, sofreu, foi lançado como semente nas profundezas dessa terra e multiplicou em muitas outras sementes. Muitas outras. Olhe para o seu lado aí. Olha aí. É uma semente. Olha aí, atrás de você é uma semente. Já pensou nisso? Tem semente de Deus dentro de você. E ela vai crescer. Ela tem crescido, vai crescer ainda mais. Você só precisa abrir espaço para ela desenvolver, ela crescer. O que estamos fazendo com a semente? O que estamos fazendo com esse enorme potencial de semente que tem dentro de cada um de nós? Pastor, está difícil, não aguento mais. Eu não consigo mais, pastor. O fardo está pesado. Deus tem um alívio para você. Tem. Não pare de crer. Deus tem um socorro para a sua casa. Deus tem um socorro para você, para a sua família. Não pare de lançar a semente. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor tem um alívio. O Senhor tem um escape. O Senhor tem a força que precisamos. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus irá suprir todas as coisas para aqueles que continuam lançando sementes. Pensa nisso, gente. Ele irá suprir todas as coisas para aqueles que lançam sementes. Você está aí? 2 Coríntios 9 e 10. 9, versículo 10. 2 Coríntios 9, versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Esse é o nosso Deus. Está difícil, pastor, está doendo. Senhor, estou sofrendo. Não sei mais o que fazer. O Senhor está dizendo para você hoje: não desista de crer no potencial
dessa semente que está dentro de você. Salmo 126, versículos 5 e 6. Pessoal do louvor, pode vir. Salmo 126, 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Essa é a palavra de Deus para você. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. O alívio está chegando. O socorro está vindo. Aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Você crê nisso? Feche os teus olhos nessa hora. Aleluia, Jesus. Deus nunca demora, nunca. Deus nunca se atrasa. Deus sempre age no tempo certo. A sua hora é perfeita. Ele está preparando você para a bênção. Ele está preparando você para a semente crescer. Você é uma bênção. Quando o Senhor derramou a sua semente sobre a sua vida, transformou você em uma bênção. Nós somos uma bênção. Nós recebemos a semente de vida, de cura, de milagre, de poder de Deus. A semente só precisa de uma boa terra para crescer. Ei, a boa terra o Senhor já escolheu. E é você. É tempo de lançar sementes. É tempo de afofar a terra. Muitas vezes a semente está lá sendo sufocada, com tantas outras coisas, preocupações. E as águas do Espírito não conseguem mais se aprofundar, porque a terra está... Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência, eu já fiz. De jogar água quando a terra está bem compactada, a água não penetra. Aí o que a gente faz? Afofa a terra para a água penetrar. O que você está fazendo com a sua terra aí? Você tem um potencial enorme dentro de você. A semente de Deus está dentro de você. A semente de Deus. Será que não está entrando mais água? Se não tiver, afofa. Diz: Senhor, eu decido hoje afofar minha terra. Venha com as águas do teu Espírito dentro de mim. Eu quero crescer mais. Eu quero fazer com que essa semente cresça ainda mais e mais e mais. Talvez essa dor, esse sofrimento do processo, que você não esteja entendendo, está endurecendo essa terra. Mas eu preciso te dizer nessa noite, que tudo isso faz parte, viu? Tudo isso faz parte do processo de crescimento. Essa semente aí, dentro de você, essa semente chamada você, quando veio a essa terra, chorou de dor quando nasceu. Até para nascer, dói. Mas era necessário a dor para você nascer. O bebê chora, não é? Porque sente frio. O crescimento gera dor. A fé
com entendimento. Preste atenção nisso. O crescimento gera dor. O entendimento, a fé com entendimento gera perseverança. Continue firme. A perseverança vai gerar mais crescimento. Crescimento. Creia. O Senhor está agindo nessa sua luta. O Senhor está agindo neste levante. O Senhor está agindo. O Senhor está com os seus ouvidos inclinados para receber, para ouvir o clamor do seu povo. Os braços do Senhor continuam estendidos para abençoar a tua igreja, o teu povo. Continue crendo, continue acreditando, abrindo ainda mais espaço para essa semente desenvolver. Ei, desenvolva mais. Pastor, está difícil. Está difícil, sabe por quê? Porque você está abrindo pouco espaço para a semente desenvolver. Quando você abrir mais espaço, quando você der mais condição para a semente, você vai ver que vai dar tudo muito mais certo. Vai crescer, vai frutificar. E ainda vai servir para outros e outros e outros. Meu Deus, comece nessa noite, a partir de agora, a partir de hoje, nesse momento, decida abrir espaço, mais espaço para a semente desenvolver. Faça isso. Entregue tudo ao Senhor. Está doendo? Entregue a Ele. Está difícil? Entregue ao Senhor, entregue aos pés do Senhor. Se essa palavra é para você, querido, fique de pé no seu lugar. Se você entende que o Senhor está falando ao seu coração, fique de pé. O Senhor está trazendo alívio hoje a muitas pessoas. E esse alívio, ele vem primeiro aqui no entendimento, na fé. Depois ele vem para o coração e se transforma em refrigério. Eu estava uns dias atrás molhando a grama lá de casa. Quantas vezes o Senhor já falou comigo enquanto eu estava molhando a grama? E de repente o Senhor disse para mim: se você não pregar a palavra, ou melhor, se você não molhar, as plantas, elas não vão crescer. E eu disse, aí ele continuou dizendo, não, aí eu falei para ele, mas eu não estou molhando? Está. O problema é que elas estão preferindo a sombra. O Senhor estava dizendo. E eu pensei comigo naquele instante, meu Deus, tem plantas que quando fica muito tempo na sombra, ela não desenvolve, porque precisa do sol. Já tem outras que desenvolvem na sombra. Mas o Senhor estava dizendo que a palavra de Deus é como a água que é lançada sobre as vidas. E as vidas estavam dando muito mais preferência às sombras do que a palavra, do que aquilo que pode gerar vida. Quando vem um aperto da temperatura do calor, vai para a sombra. E eu estava observando que a planta, quando você molha regularmente ela pode estar sobre o efeito que for do sol, ela vai continuar verdinha ali, viva, frondosa. A palavra de Deus faz isso.
traz vida, nos faz cada vez mais estarmos vivos, verdes, crescendo, crescendo e crescendo. Plantados juntos às ribeiras de água, né? O Salmo 1. Vou ler o Salmo 1. O Salmo 1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Satisfação, tá? É importante eu destacar isso, porque esse salmo nós já lemos trocentas vezes, e às vezes nós não estamos dando a devida ênfase para ele, nessa segundo verso. Ao contrário, a sua satisfação está na palavra do Senhor, e nela medita dia e noite. Está doendo? Eu vou para a palavra. Está difícil? É a palavra que vai me levantar, é a palavra que vai me sustentar. Não o alívio de uma sombra, de correr para uma caverna, de deixar de estar fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. E o Salmo 1 continua: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha o que o Senhor está dizendo para nós hoje. O Senhor plantou em nós, lançou sobre nós a sua preciosa, poderosa semente. Mas eu quero te dizer que ainda que você esteja se sentindo angustiado, entristecido, ainda que você não esteja entendendo o processo de crescimento, ainda que esteja difícil, ainda que esteja doendo, ainda assim o Senhor, Ele traz o alívio. E eu preciso te dizer que o alívio também está dentro de você. Essa semente é o seu alívio. O que você está fazendo com essa semente tão poderosa que tem dentro de você? Feche os teus olhos nessa noite. Feche os teus olhos. Comece a orar no seu lugar. Comece a declarar: Senhor, eu decido hoje abrir mais espaço para essa semente. Eu decido hoje me posicionar para que a sua semente desenvolva ainda mais dentro de mim. Traz o teu alívio. Traz, em nome de Jesus. Senhor, traz o teu alívio para a tua igreja. Traz a tua presença, Senhor. Tua presença que cura, que transforma, que liberta, que traz salvação, que liberta os encarcerados, que renova os ânimos, que dá vigor, que dá força. Faz isso, Senhor, no nome de Jesus. Eu te convido nessa hora a você se lançar aos braços do Senhor nessa hora, através dessa canção. Deixa o Senhor te tocar e chame a atenção dEle. Faça alguma coisa para chamar a atenção do Senhor nessa hora. Faça isso agora. Aleluia, Jesus. Aleluia.